quanto 500 mil reais hoje vão gerar lá na frente de renda mensal na aposentadoria, provavelmente você já fez essa conta. Mas e o cálculo de por quanto tempo você vai receber essa renda mensal? Você já fez? Porque o grande desafio de qualquer planejamento de aposentadoria não é o período de acumulação, é o período de usufruto. Por quê? Se você morder pouco desse dinheiro, ele vai sobrar desnecessariamente, e se você morder muito, ele pode acabar antes da hora. Meus amigos, o bicho pega no planejamento de aposentadoria quando a gente fala de usufruto. Esse é o maior medo de todo mundo, é ver o dinheiro acabar antes da hora ou não ter poder de compra para mais nada. Para quem quer ter autonomia financeira daqui 5, 10, 20, 30 anos, eu trouxe um exemplo bem didático para a gente trabalhar hoje, que é o Tesouro Renda Mais, que é uma forma estruturada de transformar patrimônio em renda ao longo do tempo. Mas como toda ferramenta, ele tem várias vantagens e várias desvantagens, e de forma muito independente eu vou te contar exatamente todas elas aqui. Na prática, para quem não lembra, o Tesouro Renda Mais funciona da seguinte forma: por um determinado período você só acumula patrimônio, e após determinada data você começa a usufruir desse patrimônio que você acumulou. Se você quiser uma renda de 5 mil reais por mês, digamos, por 20 anos, nesse período aqui você precisa acumular em torno de 800 a 1 milhão hoje. Durante essa fase de acumulação, esse valor que você deposita lá, que você aporta no Tesouro Renda Mais, ele é corrigido pelo IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada, que é aquele mais X%. Na fase de usufruto aqui, você começa a receber uma renda mensal corrigida pela inflação. Guarda esse detalhe porque ele impacta direto no resultado final que eu vou te contar. Prós e contras. Os prós do Tesouro Renda Mais são muito claros: previsibilidade de fluxo, proteção contra a inflação, risco baixíssimo de crédito, que é o risco de calote, porque você está emprestando dinheiro para o governo, que em teoria, se deixar de pagar o investidor, é porque já caiu o meteoro. Vamos lá. Quando eu falo de emprestar dinheiro para o governo, muita gente ainda traz para a memória aquela história do confisco da poupança do governo Collor, que na prática foi um empréstimo compulsório forçado para conter a inflação. É importante você saber que depois desse episódio um tanto traumático, teve uma mudança muito importante, que foi a criação de uma emenda institucional que trava de forma muito direta que o governo sequestre bens, confisque poupança ou bloqueie ativos financeiros. Ou seja, hoje um presidente não pode, em teoria, repetir esse confisco. Para isso acontecer, ele teria que mudar a Constituição, teria que ter a aprovação em 2 turnos na Câmara e no Senado, teria que ter mais da metade dos votos de todo mundo. E aí, sendo bem sincera, apesar de um novo confisco depender de um processo longo, de um processo altamente visível, de um processo muito exposto politicamente, risco baixo não é risco zero. Vale, na minha visão aqui, trazer o ditado das vovós para a mesa, que é o de não guardar todos os ovos na mesma cesta, ainda mais quando a gente fala lá na frente de segurança e autonomia financeira. Agora, voltando à parte prática do Tesouro Renda Mais, o ponto mais importante, na minha opinião de consultora independente, que já viu muita gente tomar susto nessa hora, é que a renda no período de usufruto ela cresce somente com a inflação. Quanto que é a inflação oficial? Em torno de 4% ao ano. Se você tiver uma inflação pessoal de 4%, você mantém o seu poder de compra conforme vai recebendo as parcelas, mas você não aumenta patrimônio. Vamos lembrar que a maioria das pessoas tem um IPCA real, né, uma inflação pessoal, girando em torno de 10%, podendo ser um pouco mais ou menos, dependendo da cidade, do bairro, do estilo de vida, mas 4% pode ser muito pouco para quem construiu um patrimônio relevante e nessa hora precisa de renda caindo na conta. O Tesouro Renda Mais, na prática, ele cobra um preço alto pela previsibilidade que ele dá e pela ausência de risco que ele fornece. A depender da inflação pessoal do investidor, esse preço pode ser muito alto para o momento em que a geração de renda não é forte. O que eu vejo aqui na consultoria? Que existem outras formas de estruturar essa renda lá para frente. A gente precisa ter carteira de dividendos, precisa ter fundos imobiliários e a minha fatia preferida, que são estratégias de crescendo. É a minha especialidade, que são empresas que pagam renda e ainda mantêm parte do crescimento. Na minha visão aqui, independente, uma carteira bem estruturada precisa buscar retornos reais muito mais robustos do que o Tesouro Renda Mais. Eu trabalho aqui, por exemplo, com meta de geração de renda em 2 dígitos ao ano. E o que não for consumido pelo investidor volta para o patrimônio e continua crescendo. Resumindo, o Renda Mais pode sim fazer sentido, mas pense nele como uma peça de um maquinário. Ele é uma pecinha de toda a estratégia. Jamais ele pode ser a estratégia inteira. Se você quer estruturar sua aposentadoria com mais inteligência, no link da bio eu te explico como isso pode ser feito no seu caso. Um abraço e até mais.